Petrópolis é uma escola que visa a educação humana e entendemos por educação como composta por alguns vetores importantes, e um deles é o vetor da arte. Entendemos a educação não só como um processo de aprender a pensar, não só como um processo técnico, mas também um processo de aprender a sentir. Nós temos que saber para onde estamos indo, eleger. Também temos que ter a motivação para ir nessa direção. Temos que sentir também esse motor que nos leva, que nos conduz. E além disso, na nossa caminhada, temos também que caminhar com harmonia, saber entrar no mundo com as nossas imaginação, com a nossa forma de pensar, aquilo que acreditamos, com os nossos valores, aquilo que gostamos, e com a forma adequada, para que o nosso caminhar seja o mais harmonioso possível. Então, uma educação tem necessariamente, então, que considerar esse aspecto da forma com a qual nós relacionamos com a harmonia ou beleza, e desse aspecto motivacional, com o qual nós relacionamos com valores. Muito comentado hoje sobre vários pontos de vista, a importância da mudança de valores na sociedade atual. Então, trabalhamos nessas três componentes da educação e essas semanas vamos realçar, então, mais essa componente da forma, da beleza, que também envolve, naturalmente, o saber sentir. Por isso, essas duas componentes no nosso título. A arte como elemento, como motor, o amor. Tá? Essa imagem que está aí com vocês, ela reflete bem isso. Aí vocês estão vendo as 9 musas, que representam as expressões humanas, tanto na dança, como no canto, na poesia, na astrologia, na ciência, na matemática. Tem uma musa para cada expressão. Todas elas direcionadas, todas voltadas para uma fonte, que é o amor, Apolo. Aquele sem polo, não tem preferências. Ele inspira as musas, mas não só inspira, ele também serve como farol condutor, para onde se deve dirigir. Arte, que é uma palavra que deriva do grego, depois vai para o latim, tecnia do grego, arte, que significa a técnica ou habilidade que transmite harmonia e beleza. Ou seja, não é a técnica puramente, é uma técnica viva. Todo o processo de criação que nós vamos ver, inclusive eu vou citar alguns exemplos no final, vocês podem ver que é importante que haja uma forma bem estabelecida, mas que o artista tenha dado um sopro nessa forma, que ela seja viva. É muito comum, às vezes, a gente ouvir uma peça musical e não sentir nada, parece que não está vivo, só tem técnicas. Muitas vezes, por exemplo, nós temos uma expressão de uma obra, um quadro, por exemplo, também você olha e ele não te transmite nenhuma ideia, não te transmite nenhum sentimento. Então você parece que ele está frio, está sem vida. Assim como também os nossos gestos. Quando vamos preparar alguma coisa, fazer algum trabalho, e que colocamos o nosso coração, ele fica diferente dos outros trabalhos. Quando recebemos um copo de água, por exemplo, e a pessoa coloca o sentimento dela ao transmitir, parece que não é só água que transmitiu mais do que água, transmitiu alegria, transmitiu vida, transmitiu uma força que você percebe que transcende ao valor fisicamente da água. E se for somente uma água pura, sem um gesto qualquer, sem vida, mata a sede do corpo, mas não mata a sede da alma. Então nós temos uma exigência maior em relação ao simplesmente técnico. Infelizmente hoje nós focamos muito no aspecto técnico
e não focamos muito no aspecto da vida. Ou seja, aquilo que temos que acrescentar à técnica. Não basta fazer o homem de barro. É necessário soprar nele para que ele tenha vida, para que ele tenha movimento, para que ele tenha motivações, para que ele possa transmitir algo através das suas obras. Não seja só forma, seja formas vivas. É por isso, então, quando falamos do amor como força motivacional, nós temos que ver que ele tem algumas expressões. Quando ele toca a nossa psique, ele mexe com as nossas emotividades de uma maneira específica. A nossa psique, através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós preferimos, daquilo que nos dá prazer, que não nos dá prazer, ele tem vários sentidos, vários movimentos. A nossa emotividade nos direciona muito. Aquilo que nós gostamos nos direciona muito. Mas não é só um gostar, não é só uma emotividade. Existem outras componentes que parece que, quando o amor toca, ela desperta, que é aquela parte mais elevada dos estados emocionais nossos, que nós chamamos de sentimentos. Então, nós temos também, além das emoções, nós temos um estado psíquico, que, quando somos tocados pelo amor, ele é despertado. Esses estados psicológicos, normalmente, nós caracterizamos como sentimentos. Para que a gente possa separar bem emoções de sentimentos, normalmente vocês podem ver que os animais também sentem atração por determinados tipos de coisa que nós gostamos. Uma boa comida, por exemplo, ele sente atração. Quando você, por exemplo, nesse frio, coloca uma casinha para eles e um cobertor lá dentro, normalmente eles preferem a casinha com cobertor do que dormir fora no frio. Eles correm sem que você tenha que ensinar muito. Então, eles também gostam do conforto, eles também gostam dos prazeres físicos, eles também gostam dos prazeres sensíveis, sexuais e assim por diante. Então, nós podemos falar que eles têm uma emotividade para valorizar as coisas que eles gostam, as que eles não gostam. Mas nós temos algo além disso. Nós também, às vezes, somos movidos para uma determinada dimensão da percepção psíquica, que os animais normalmente não alcançam, porque não conhecem bem esse toque consciente do amor. Por exemplo, nós somos levados muitas vezes a sentir muita atração pela beleza. A ver, por exemplo, e caminhar quilômetros para ver um pôr do sol, por exemplo. Nós, não somente quando vamos fazer uma aula como essa, que seria muito prático colocar só esse micro e a parte técnica, mas nós gostamos desse toque, da rosa, da flor. Entendeu? Algo move em nós, que nos atrai para o belo. Essa atração que nós sentimos para o belo é a componente do amor que nós chamamos de sentimento estético. Tudo que tem harmonia nós gostamos. Tudo que não gera harmonia nós não gostamos. Embora a técnica pode ser perfeita. Vocês podem ter uma técnica muito perfeita, por exemplo, de uma pessoa que dirige um carro, mas quando ela dirige esse carro simplesmente para conduzir uma pessoa e gera harmonia no seu caminhar, você fala, que bom motorista, que bela é a forma como ela dirige. Mas se ela dirige com violência, se ela dirige ameaçando as pessoas, você fala, que feio. Por quê? Porque não basta somente a técnica. Nós queremos acrescentar um grau de bondade naquele movimento. Nós só achamos bonito não somente as formas que destacam a beleza, mas também aquelas formas que destacam a bondade. Então nós podemos falar também que temos um sentimento direcionado para o bem, que são os sentimentos éticos. Então nós já falamos dos estéticos e dos éticos. Mas quantas vezes, por exemplo, paramos horas e horas e horas para contemplar as estrelas e perguntando pelo mistério da vida, o que está por trás delas, como elas movimentam, quantas estrelas eu não vejo. E se temos aí então um telescópio, começamos a ficar ali olhando, querendo saber onde estão os anéis de Saturno, onde estão as galáxias, e queremos descobrir os mistérios do céu. Temos uma necessidade de entrar nas coisas e ver como elas são por dentro.
Ou é aquela beleza que eu não vejo, mas que às vezes com os olhos indiretos de uma fórmula matemática, de um telescópio, eu consigo a ver, porque está oculto, é misterioso, mas eu vejo. Daí, essa vocação que nós temos pelos sentimentos místicos que relacionam com os mistérios da vida. Quando nossa emotividade então é tocada pelo amor, nós temos esse impulso em direção a ele através de um desses caminhos. E aí então é que nós vamos expressar o que nós conhecemos das ciências humanas, que está representado pelas 9 musas. Por exemplo, quando eu vou em direção aos mistérios, às leis da vida, surge a ciência, que é essa que descobre quais são as leis, o que movimenta ocultamente as coisas, como eu vou saber como são os movimentos dos astros, que às vezes eu posso transformar, por exemplo, esses movimentos numa equação, numa fórmula, que outras pessoas podem, através dessa forma, entender esse movimento, ou até mesmo fazer uso desse movimento. Então nasce, por exemplo, quando nós somos movidos por sentimentos místicos, nasce uma obra sagrada, uma obra importante para o ser humano. Nasce a ciência, nasce a possibilidade de entender profundamente as coisas da vida. Mas também, muitas vezes, nós não só necessitamos da ciência, necessitamos de uma sensibilidade muito grande para mover essa ciência, por exemplo, através dos seres humanos, para que elas não resultem, esse conhecimento não resulte numa desarmonia, como às vezes acontece, como agora, as bombas atômicas e assim por diante, onde a expressão mais profunda do conhecimento humano se volta contra ele mesmo. Nós precisamos que essa ciência também mova aí com harmonia para dentro do ser humano, que haja uma forma de vida social, que haja uma forma de regularizar as coisas, de harmonizar as coisas, de reunir as coisas, que provoca essa sensação de harmonia, que nós chamamos de beleza. Então daí nasce essa componente de dar vida às formas, as formas que são necessárias, de colocar sentimento de bondade nessa forma, de colocar harmonia nessa forma. Daí nasce a arte. E quando, por exemplo, é somente uma percepção que nós temos do bem, nós queremos que todas as coisas se direcionem em torno de um ponto e que provoque uma harmonia e que unifique as coisas. Nós queremos, por exemplo, que a família esteja unida, que haja uma unidade na família. Nós queremos que a nossa cidade esteja unida, os seres humanos não estejam em conflito uns com os outros, que existe uma harmonia e uma unidade. Nós queremos que a sociedade esteja em harmonia, que a humanidade toda não esteja em guerra, que esteja em harmonia. Nós queremos uma unidade em todos os aspectos. O homem busca a unidade sempre. A ciência quer a unidade, saber qual é aquele átomo primordial, aquela partícula primordial, aquela unidade da onde tudo originou. Ele quer saber quais são as leis únicas que unificam as teorias de Einstein com as teorias quânticas e assim por diante, uma fórmula única. Para quê? Para que tudo converja para a unidade. Nós buscamos naturalmente a unidade. Se a gente quiser traduzir num contexto religioso, nós buscamos naturalmente a Deus. Daí nasce esse sentimento que a gente chama de religiosidade. Então, essa busca pelo mistério, essa busca pela harmonia, essa busca pela unidade é natural em toda a expressão humana. E não há uma sem a outra. Isso é muito importante. A gente observar que para eu poder definir bondade, é muito importante que, quando eu falo em harmonia, o que é harmonia? É aquilo que coloca as relações das coisas em perfeita unidade, faz com que as coisas não rompam umas com as outras. Por exemplo, quando nós falamos de harmonia, eu poderia, por exemplo, pegar um conjunto de uma árvore, por exemplo, eu cito para vocês a vida, por exemplo, de Ramanuja, que ele, quando olhava uma árvore, ele não via as folhas como a gente vê, ele via as folhas combinadas entre si num arranjo matemático. Aí ele falava, sabe por que vocês acham as folhas bonitas? As folhas bonitas? Porque elas estão matematicamente reunidas. Então ele traduzia essas folhas numa equação matemática sem nunca ter feito nenhuma
curso de matemática em universidades. E chegou a desenvolver uma matemática tão profunda que foi um dos grandes matemáticos da humanidade, que até hoje as suas equações são muito utilizadas pela ciência atual. Vocês podem ver esse, por exemplo, num filme que tem sobre a vida dele, Ramanuja, um indiano. Tá? Então, quando você vê harmonia nas coisas, é porque naquela harmonia existe uma lógica, uma combinação harmoniosa que pode ser traduzida numa equação. Mas que existe também uma força de atração, como, por exemplo, esse copo, que está muito concreto. Se a gente abrir ele é formado por cristais, que às vezes quando você decodifica a forma desse cristal, ela é muito bonita, ela é uma forma geométrica e muito harmoniosa, muito bem combinada entre si. Tanto é que às vezes quando essa forma está bem expressa, e uma pessoa olha, às vezes consegue enxergar essas partículas da onde eles estão juntando as peças e lapidar a peça, e ela fica toda lapidada, bonita, como fazem, por exemplo, com diamante, que já está muito expressa a sua harmonia, então ele consegue encontrar os lugares de bater, que ela quebra justo e expressa a sua beleza interna. Tá? Então há muitas formas da gente poder relacionar com a vida através desses elementos, só que não são arbitrários. Por exemplo, aquilo que não é bom, aquilo que não é bondoso, aquilo que não busca a unidade, não é ciência. Porque se fosse assim, senão ele teria que desconjugar a lógica das coisas. Então, se é ciência, normalmente ela teria que estar associada com a harmonia das formas e com a bondade, ou seja, com a força de atração que faz com que as coisas ficam juntas. Porque o bem nada mais é do que aquilo que une, que atrai. Quando nós gostamos das pessoas, nós queremos ficar perto dele. Quando não gostamos, afastamos. Assim é toda a vida. Diz que o amor é uma força que une todas as coisas. E que, portanto, quando nós estamos falando que existe alguma coisa, como existe esse computador, é porque tem muita força de atração nas partículas que o compõem. Tá? Essa força de atração é que nós chamamos da bondade, da força do amor. Essa força que dá uma forma bonita para ela e provoca harmonia, é que nós chamamos da arte. E essa compreensão das leis que regem essas formas nós chamamos de ciência. Por isso que nas religiões sempre faz uma trilogia. O manifestado, a parte concreta, a parte objetiva, a formal é o filho. A bondade, a força da união é a mãe. E as leis é o pai. Pai, mãe e filho. Eu não posso falar de um sem falar do outro. No cristianismo fala que eu não posso entender o mistério da Santíssima Trindade querendo pensar separadamente em cada um. Só faz sentido se for os três juntos. O que acontece hoje? Separar os três. Entende? Então, a arte já não tem mais relação com a harmonia, ela tem relação com a emotividade. É uma forma que expressa, não uma lei do universo. E como expressa uma lei, é harmoniosa. É uma forma que expressa um ponto de vista, expressa uma emoção, mas não uma lei, não passa uma mensagem, não dá essa percepção de harmonia natural para a gente. Quando muito, passa uma emotividade. Então, ela ficou separada, ela não está mais em contato com essa harmonia, ela não está mais em contato com a bondade. Pelo contrário, às vezes pode ser uma forma até que gera uma certa desestrutura no campo psíquico, porque dependendo do tipo de emotividade que você transmite, você desequilibra também a psique da outra pessoa. Vocês sabem, por exemplo, que quando chega em casa e começa a contar história triste, desastrada, ou quando vocês acabam de ler um jornal moderno, né? Você acaba de ler o jornal e fala, meu Deus do céu, se eu torcer aqui vai sair sangue, né? Então você sente que não ficou bem depois da leitura. Então as coisas têm uma tendência a rupturas internas. Então as formas não estão mais ligadas com a bondade. Ou seja, não tem mais ligação entre a forma e a religiosidade, a bondade, a unidade. E também não tem relação com a ciência. Às vezes a religião não tem ligação nenhuma com a ciência. A religião fala algumas coisas que a ciência fala, isso é um absurdo, logicamente. Isso está muito errado, logicamente. A ciência já provou que não é assim. E assim por diante. Então não tem mais ponto de contato. Você lembra que as musas estão todas voltadas para o mesmo local? Aqui não, as musas já separaram, cada uma por outro lado. E eu destaco aqui a ciência, porque é a única que ainda tem algum critério.
Se a gente for discutir aqui sobre beleza, nós vamos ficar dias e dias não chegar a conclusão nenhuma, porque o que é belo para você não é belo para mim, eu tenho o direito de achar belo o que eu bem entendo e assim por diante. Que eu acho que tem mesmo, todo mundo tem o direito de achar bonito o que bem entende. Mas quando nós começamos a achar bonito e sentimos atraído por uma coisa que destrói a gente, nós temos que começar a repensar. Será que estou certo o meu critério de beleza? Será que está certo o meu critério de bondade? Porque muitas vezes nós, amando os nossos filhos, colocamos uma forma de vida, colocamos uma maneira de ser, que ele começa um processo de decadência, não de crescimento. Ele começa a ter medo, ele começa a perder força, ele começa a perder motivação. Nós estamos fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Então está na hora da gente começar a repensar, será que está certo o meu? Será que o que eu estou fazendo combina realmente essas três componentes do conhecimento humano? Eu estou desprezando alguns pontos fundamentais que uma outra componente podia me ajudar muito bem nisso. Tá? Então daí que, quando nós falamos disso, a religião também, às vezes cada religião tem seu livro, suas crenças, e não bate uma com o outro. E aí fica uma disputa religiosa. Ou seja, a religião que nasceu para religar, para tornar os homens unidos uns com os outros, começa a ter brigas entre as religiões, disputa entre as religiões. E às vezes com um conjunto de pensamento, uma forma de vida, que está totalmente contrário aos princípios da ciência. Mas você vai conversar com um cientista, você nunca vai discutir que 2 mais 2 não é 4. Quando você vai calcular a fórmula para poder calcular o volume de um copo, você não discute, você sabe que é assim. Então, a única que ainda continua sendo coerente com as leis, que pelo menos não há cada um pensa o que quer da religião, cada um pensa o que quer da arte, na ciência não. Não é cada um pensa o que quer, cada um tem que pensar logicamente e racionalmente. Então, como ficou uma das coisas mais cristalizadas, está cometendo um erro grave. Estamos endeusando a ciência, por isso que eu dei esse destaque. Agora, tudo que a gente quer usar de argumento, mas isso não é cientificamente provado. Significa, isso não é academicamente aceito. Porque quando eu falo de arte, de religião e de ciência, eu estou falando da essência do ser humano. Eu não estou falando de academias. Eu não estou falando de clero. Eu não estou falando desse consenso que existe hoje sobre o que é arte, o que não é arte. Eu estou falando da nossa capacidade natural de perceber a beleza como nós percebemos o pôr do sol e a beleza dessa flor. E essa pessoa que fez esse arranjo aqui não teve que ir para nenhuma universidade. E eu estou falando de ciência, eu estou falando da capacidade que cada um de nós tem de intuir as leis do universo e de poder representá-la, como fez o Ramanuja, que representava inclusive em equações matemáticas. Todos nós somos cientistas, todos nós somos artistas em algum grau, e todos nós somos religiosos em algum grau. Percebemos também essa unidade que existe entre as coisas, essa unidade que existe entre nós e as coisas, entre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Sempre estamos percebendo as unidades. Portanto, nós temos que reunir essas coisas nas nossas decisões. Não podemos estar com elas soltas como estão hoje. Esse que nós chamamos dos 3 poderes divinos, que é muito importante que a gente saiba que para que haja união em cima, então tem que ter uma força de atração, de tal maneira que nós sentimos motivados a ir nessa direção. Essa força de atração é o amor. Esse impulso, quando ele é dado, sob o ponto de vista dos mistérios da vida, da ciência, por exemplo, nós chamamos então de ciência. Quando é dado sob o ponto de vista da harmonia, quer seja na família, quer seja num quadro, quer seja numa música, nós estamos falando de arte. Quando está falando da bondade, essa força que mantém tudo junto e não deixa separar, nós estamos falando de religiosidade, que está sempre dentro de nós. Ok? Mas isso, se eu ficasse somente aí, que o amor, ele é um impulso que nos leva ao movimento em direção a essa criatividade científica, artística e religiosa, faltaria uma componente importante, um papel importante de Apolo, do amor, que ele não só oferece um referencial para as musas, mas ele inspira as musas. E aquele que é banhado pelo amor normalmente é inspirado. Ele pode não só fazer, como criar, porque ele também cumpre o papel de criação.
que é essa componente que eu vou estar explicando agora. Por isso que eu trouxe essa frase de Mozart, né? O amor é a alma do gênio. Significa o amor, esse que quando é despertado, desperta a alma, essa componente humana da alma, que é motivada pelos sentimentos, pelos prazeres éticos, estéticos e místicos. Essa alma que agora não move somente por desejo, mas move também por sentimento. Quando essa alma é tocada, é despertada pelo amor, isso ele fala, essa é a alma do gênio. Mozart tem todo o direito de falar alma do gênio. Por quê? Porque com 35 anos de idade compôs mais de 600 obras musicais. Então realmente é um gênio, porque não é um momento de visão, não é um momento de genialidade, não é um momento só de gênio, como pode acontecer com qualquer um de nós. Para mim, todo ser humano tem um momento em que ele vê algo, que fala, olha que coisa maravilhosa. Todo ser humano tem esse momento. Como eu convivo com muitas pessoas que me contam suas experiências, quase todos me contam dessa experiência. Uma experiência de plenitude, de totalidade. Uma pessoa que me conta, ontem eu estava em casa e ouvi uma música, uma pena, que eu não sabia como escrever. E ela passou, eu não peguei ela. Outros me falam, às vezes, que estava e viu uma plenitude, viu tudo unido, como se tivesse tudo interligado entre si. Então, cada um de nós temos experiências assim. Só que é tão fugazes que passa. Um gênio não, é sempre. Então ele fala, por que é sempre? Porque ele está sempre conectado com a alma dele, cujo motor, cuja essência é o amor. É isso que nós chamamos, quando a pessoa fala, uma vocação, significa um chamado da alma, a alma chama. Então aí você encontra um canal que você chega até ela, uma forma de expressar essa vocação, de ir em direção a essa vocação, que esse impulso, que a gente chama de um sentimento que tem naturezas diferentes, éticos, estéticos e místicos. Então o amor é como se fosse a inteligência divina, como um fugaz impulso da criatividade, que é o que nós vamos estar comentando agora. Como acontece esse processo? Como eu comentei, sempre nós temos esse momento de luz. Todos nós temos. E vocês já viram que quando vocês estão na rua e tem alguma coisa bonita, o que você faz para fixar aquilo? Tira uma foto. Porque você chega em casa e começa a olhar a foto e relembra aquele estado psicológico e aquele estado mental que você teve. Então você quer fotografar, significa você quer registrar, para que você convoque a hora que você quiser. Quando nós temos essas experiências internas, nós gostaríamos de fazer a mesma coisa. Só que a gente não tem máquina fotográfica para dentro. Embora a nossa máquina faça essa função para fora e para dentro, ela não chega a aprofundar tanto. Mas nós ficamos com aquela necessidade de registrar aquilo, de trazer aquele elemento que só eu vim para a existência, de dar forma àquele elemento. Então eu quero trazer aquele elemento para o plano concreto. E aí nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de uma técnica, desenvolver uma técnica. Por isso que eu coloquei que a técnica seria uma máquina fotográfica interna. Quando é uma pessoa que tem uma vocação como o Ramanuja, que eu citei, o que ele vai fazer? Ele vai criar o quê? Uma fórmula. Uma fórmula que vocês conhecem, porque essa fórmula é famosa, espero, né? Que é a fórmula de Einstein, energia é igual a massa vezes C ao quadrado. O que significa isso para vocês? Para alguns deve significar, que eu sei que aqui tem alguns cientistas, mas para a maioria de nós não significa quase nada. É como um poema escrito num idioma que nós não sabemos ler. Tem gente que olha e chora de emoção. Tem gente que olha e chora de tristeza. Não estou entendendo nada. Mas se aquilo revelasse o que tem dentro, seria bonito. Se a gente pudesse entender isso aqui, seria lindo essa forma. Por isso que a beleza, às vezes, ela está muito expressada nas formas. Às vezes ela está muito oculta na forma como ela se apresenta. E nós, às vezes, temos que aprender a entrar dentro das coisas para poder vê-las por dentro.
Por exemplo, essa fórmula, sabe o que está falando? Que uma massa, que você pode medir em quilo, por exemplo, vamos imaginar que esse copo tem 100 gramas, que a quantidade de peso dele é 100 gramas. Vamos imaginar isso. Ok? Então ele tem uma massa. Significa que a energia que esse copo tem, que parece que é um copo sem vida, tá? A energia que ele tem dentro é a massa dele, 100 gramas, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. 300 mil km por hora, mas é metros por segundo, é 300 mil km por segundo, é metros por segundo, então você tem que multiplicar ainda por 1000. Tá? Então, se você pegar isso aqui e levar ao quadrado, vai dar, eu calculei mais ou menos, vai dar mais ou menos uns 90 vezes 10, 13 joules de energia. Sabe o que significa? 10 vezes mais que a bomba atômica de Hiroshima. O que essa fórmula está dizendo? Que isso aqui tem tanta vida dentro, tanta energia dentro, tanta vida contida, de forma organizada, de forma cristalina, porque é um cristal, tá? Que é capaz de destruir uma cidade inteira com a tua energia que tem dentro. Basta tirar a energia que está conservada, que está armazenada nos átomos. Agora, não ficou bonita essa fórmula? Que vocês olham aqui e falam, quanto poder tem meu corpo, fisicamente falando, quanto poder tem as coisas. Ele está falando de uma realidade que ele viu. E como ele falava, eu penso, não vejo nada. Eu paro de pensar e vejo. Depois fica difícil explicar o que eu vi, porque para chegar a essa forma, ele gastou muito tempo. A dedução dessa forma, embora simples, ela é complicadíssima. Mas ele gastou muito tempo para chegar lá. Mas ele conseguiu passar para a gente essa experiência, de tal maneira que através dessa forma, muitas e muitas coisas que vocês fazem hoje é dessa forma. Ao ponto de, a gente imaginou, se vocês pegassem, se a gente soubesse a capacidade de tirar a energia desse copo, um copo desse a gente podia dar várias voltas à Terra alimentando a propulsão de um avião. Várias voltas, não precisava de mais do que isso. Essa é a beleza das equações matemáticas, que nós não entendemos. É por isso que às vezes os cientistas falam assim, são belos. Então, quando ele teve uma luz, qual foi uma forma que ele representou essa realidade? Uma equação matemática. Mas se fosse Mozart que tivesse visto essa mesma realidade, ele ia traduzir ela numa forma musical. E aí talvez nascesse uma música como essa missa de Requiem, assim por diante, as músicas mais famosas de Mozart. Há uma relação profunda entre o matematicamente correto e o harmoniosamente belo. E se não fosse essa pessoa aqui do som, essa pessoa que em vez de ouvir som, vê cores, pode ser que seria uma obra assim, mas em harmonia, poderia ter transformado numa equação matemática? E se ao invés disso, essa pessoa tivesse tido uma perceptibilidade, essa fórmula, essa energia que está no copo, está na parede, está em todo local, ela também está no ar. Simplesmente, ela está concentrada no copo, mas ela está em você, em mim, em todas as coisas. Essa energia é uma unidade do universo todo, é o amor em si. Então, essa pessoa estaria vendo uma unidade, estaria vendo a Deus na percepção dela. Isso seria uma visão mística? Isso seria uma visão científica? Isso seria uma visão artística? Isso seria a forma que nós temos de fixar os sonhos. Vocês já viram que de vez em quando à noite nós acordamos e sonhamos uma coisa bonita, e na hora que a gente acorda a gente esquece e fica tentando lembrar e não sabe? Tem muita gente que às vezes tem essas visões bonitas também durante o dia, que depois da noite não sabe, esquece, não sabe mais fixar ela. Muitos poetas às vezes falam, estava uma poesia inteira na minha mente, esqueci tudo, apagou tudo. Parece que nós temos um estado de consciência que a gente vê, quando são arrastados pelo amor a um estado de êxtase, de repente passa e a matéria nos atrai muito, a nossa consciência fixa num ponto e somos movidos por outros motores e perdemos esse contato com esse mundo celeste. Então o amor, ele não só produz uma geração das coisas, mas ele produz também uma inspiração. E ele tem um processo de criação interessante. Então, primeiro, só recordando, né? Vem a luz, e quando eu falo, e agora? Tão belo que eu quero fixar, para mim e para que hoje tu veja.
Tá? Então, esse impulso da criação, esse é o cupido, o sopro da vida. Tá? Então, o que ele vai buscar agora? Os elementos que ele vai reunir para expressar, ou as equações matemáticas, ou assim por diante. Beethoven falava assim, 1% de inspiração, 99% transpiração. Muitas vezes nós não criamos porque não temos nenhuma técnica, não sabemos nada, às vezes temos inspirações profundas. Aí aplicamos em pequenas coisas, damos vida a pequenas coisas que fazemos. Temos o nosso ponto de aplicação daquilo que nós vemos. Mas se tivéssemos uma técnica apurada, poderíamos ter uma criação muito bonita. Então, usando uma técnica, coletando o material adequado, tá? E com uma técnica apurada, por isso que arte tem a ver com técnica, significa a capacidade que você tem de objetivar uma ideia, exige uma técnica. Tá? Só que não pode ser só a técnica, porque técnica sem vida significa um robô. Técnica com vida significa técnica com alma, técnica que tem uma ideia por trás, técnica viva. Aí pode mudar o mundo. Aí pode pegar uma pessoa que ainda não tem essa vibração no coração e através dessa obra ter essa vibração no coração. Então começa então a ter uma forma onde o artista, logo depois que ele plasma, ele vai ver se a forma corresponde à ideia. Diz que ele nunca fica muito contente. Por quê? Porque por aqui, essa transição aqui, a matéria é muito densa, às vezes nunca reproduz exatamente o que a gente viu, mas aproxima bastante. Assim como as fotos, nunca exatamente como você viu. Tem umas fotos muito boas, muito artísticas, que quase representam, mas outras fotos não. Tá? Então, às vezes a técnica não é muito boa, mas o artista consegue ver se está de acordo ou não. E aí, agora, essa obra também pode levar uma pessoa sensível a quando ela encontra essa obra, algo dentro dela vibra, algo dentro dela vibra com esse elemento. Então essa pessoa então agora tem vontade de saber o que é. De alguma forma ela sente o que o artista sentiu. De alguma forma, quando a gente ouve uma nona sinfonia, quando vibra o nosso coração, a gente sabe mais ou menos o que sentiu Beethoven. Por quê? Porque essas pessoas têm isso. Agora, e se uma pessoa não sentir nada? É a mesma coisa como fala assim, isso não é bonito. Por quê? Porque eu não senti nada. É critério de falar se é bonito ou feio? Não, porque pode ser que não é sensível. Eu não posso falar que aquela forma é feia porque eu não entendo. Eu não posso falar que um poema que comove uma pessoa é feio porque eu não sei ler. É feio porque eu não sei ler. Eu necessito ver. Então o que eu necessito? Necessito que esse artista, que essa pessoa que vê, me ensine a ver também. Daí que vem o que nós chamamos de aprender a fixar as coisas. Daí que vem as escolas de artes e ofícios, que antigamente só ensinava a técnica para aquelas pessoas que eram boas. Era condição indispensável nas escolas de técnica, nas escolas internas que ensinavam arte e ofício, lá no mundo antigo, que a pessoa comprovasse que era uma pessoa íntegra, que era uma pessoa boa. Não ensinava uma técnica, se não fosse para essa técnica fotografar na matéria o amor, a bondade. Por quê? Porque uma técnica não qualifica a pessoa. O médico tem uma técnica sensacional. Alguns com essa técnica fazem coisas maravilhosas e dão vidas. Outros que não são médicos, mas têm a técnica, mas que têm diplomas de faculdade, utiliza para tirar órgão e vender, como está acontecendo em muitas partes do mundo. Você chama isso de um artista ou de um monstro? De um monstro, não de um artista. Por quê? Porque a técnica não tem amor, não tem vida. Então, nessas escolas antigas, ensinava não só a técnica, ensinava a sentir, ensinava que a motivação verdadeira para a criação tem que ter o sentimento e não a emotividade, não a cólera, não os interesses econômicos, não os desejos, mas um aspecto profundo da motivação, que nós chamamos de sentimento. Ensinava a despertar a alma da pessoa, a vocação, a verdadeira vocação da pessoa. Quando nós confundimos técnicas com criatividade, às vezes destruímos os nossos próprios filhos. Eu não sei quantos jovens já vieram até a mim. Por quê? Porque foram para uma faculdade, fizeram até doutorado de algumas
de alguma cátedra, matemática, física, química, medicina, e sai de lá e fala, isso não me diz nada na minha vida. Não sinto nada quando falo isso. Não tenho vida fazendo essas coisas. Prefiro não fazer nada do que exercer essa profissão. Por quê? Porque a única coisa que aquela técnica fez foi despertar a capacidade dele fazer. Não foi ensinado para ele como ele pode imprimir a vida dele através daquela técnica. De tal maneira que, além de curar as pessoas, ele tem um grau enorme de realização. Porque vê um aspecto de si mesmo no todo. Porque movimenta os aspectos profundos da sua alma. Quando é um ser humano bondoso, ele quer ver o coração dele expresso. Ele quer ver ele nas coisas. Ele quer se projetar naquilo que faz, ele quer dar vida àquilo que faz. Ele não quer fazer friamente para ganhar dinheiro. Ele não quer fazer friamente para ter um status social. Ele quer realizar, ele quer ter um grau de algo que é real dele e está expresso naquilo que ele faz. Então ele precisa não só da técnica, ele precisa de uma motivação adequada. Mas normalmente as nossas escolas de arte de ofício não fazem isso mais. Não trabalham esse aspecto do ser humano. Então isso também é muito importante no processo de formação. Aqui é uma coisa interessante. Quando uma pessoa, um cientista, vê uma realidade e faz uma fórmula, ele ensina essa fórmula para a gente. E o processo para você entender a fórmula. Às vezes tem que começar com 1 mais 1 são 2, depois as equações mais complexas de primeiro grau, de segundo grau, depois as equações diferenciais, depois as integrais, depois a matemática complexa, que vai além da matemática numérica, racional, enfim, números irracionais e assim por diante. Começa todo um processo de ensino. Significa que ele tem uma doutrina para fazer você chegar. Ele pode, através do seu processo, te ensinar. Isso que eles chamam de doutrina, a doutrina científica, o processo para você enxergar as leis do universo. As pessoas religiosas também têm uma doutrina que chama lei moral, ou seja, como é que você tem que formatar a sua vida para você provocar uma unidade na família, uma unidade na sociedade, uma unidade no Estado, uma unidade no mundo. Aí nasce o que eles chamam de conduta moral. E as pessoas, os artistas, também têm as suas técnicas. As técnicas como combina as cores, como provoca, que tipo de cores eu tenho que combinar para poder dar esse verde aí, porque eu tenho que combinar um verde com outro cor, que eu não sei qual é. Mas sei que quando eles olham essa parede aqui, eles te fazem 5, 6 cores que eles têm que combinar para dar essa tintura aí. Então eles têm um conjunto de técnicas para que você, quando você vê uma imagem, você saiba fotografar. Mozart falava assim, o pessoal pensa que eu crio música do nada. Não tem um compositor atual que eu não conheça profundamente a sua obra. Isso era Mozart, hein? O pessoal pensa que tirava a música assim, tirava. Mas ele esgotava todas as técnicas possíveis e conhecidas naquela época. Tá? Então, não é só uma questão técnica. Porque eu conheço muitas pessoas que sem técnica, que faz coisas fantásticas sem vida. Por quê? Porque não tem criação. Não sopra. Não tem vida, não é capaz de dar vida àquilo que faz. Tá? E tem pessoas que não têm técnica nenhuma, às vezes uma técnica primária, e você olha e vê que tem vida. Você fala, não é bonito porque está faltando um pouco dos componentes técnicas, né? Mas você já vê a presença da vida. Tem criatividade, mas não tem técnica. Então, para ter arte, você teria que ter as duas componentes. Teria que ter a inspiração e Apolo, o amor. A capacidade de fotografar essa percepção dos seus sentimentos através de uma técnica. Tá? Lá em cima você vê. Por isso que na filosofia hindu, quando eles colocam o amor, eles colocam lá em Budi, ou seja, no local onde se vê. O amor é a inteligência divina. Então, quando o ser humano sobe a consciência dele e começa a perceber esses mistérios do amor, ele começa também a ter um aspecto, uma componente da experiência, da visão divina. Ele começa a ter pequenas intuições. Todos nós temos pequenas intuições. Todos nós somos artistas, todos nós somos criadores. Cada um no seu grau. Tá? O importante é que esse grau de criatividade que cada um tem se expressa. Porque aquilo que você expressa é tão valioso quanto aquilo que Mozart expressou. Eu tenho certeza que o grau de alegria
de quem expressa um pequeno gesto de beleza nas suas pequenas coisas é tão grandioso, alegria, quanto a alegria de Mozart quando expressa na dimensão dele. Assim como uma pessoa, quando vai jogar bola, né, o vôlei, o futebol, e dá um lance bonito, fica tão alegre quanto esse pessoal que quando está jogando os grandes campeonatos, fica também quando tem um grande bonito. Em termos de felicidade, basta que isso que nós temos se expresse, só isso. Não importa se é grandioso. Agora, se você é muito vaidoso, mas ninguém aplaudiu, então não tem graça. E se você é muito mercenário, mas ninguém pagou nada por isso, então não tem graça. Mas se você é simplesmente humano e vibra com isso, você não vai fazer, não vai pensar assim. Essa tela que está escura é exatamente para vocês imaginarem mais do que ver. Porque esse processo de criação que eu estou descrevendo está em toda a mitologia que vocês escutam. Dizem que lá na origem dos tempos não existia matéria. Não existia galáxia, não existia Terra. Não existia nem mesmo o bóson de Higgs. Ou seja, uma partícula pequenininha, pequenininha, não existia. Não existia nada. Existia um tipo de matéria que às vezes é dado o nome de substância, que não sofre nenhuma divisão. Então não tem um átomo, não tem uma partícula, não tem galáxia, não tem nada. Era tudo escuro. E aí reinava uma consciência, que via dentro de si mesmo, como de vez em quando não tem nada na nossa mente, como fala Einstein, eu penso, não vejo nada, eu paro de pensar e vejo. Isso que ele também via. E via uma realidade tão esplendorosa dentro de si, que movido por esse sentimento que também estava dele, porque está sempre em todo local, resolve fotografar isso, expressar isso. Então, olhando, a única coisa que ele via era esse espaço, essas substâncias sem diferenciação. Então, imbuído desse impulso da criação, como esse Einstein, quando vê alguma coisa, não sabe o que viu, mas é imbuído por um impulso e sai criando as formas, ele também saiu criando as formas. E a primeira coisa que ele fez foi criar uma partícula menor do que o bóson de Higgs. Um ponto do nada, que era o tijolo fundamental da matéria. E criou bilhões e bilhões e bilhões desses tijolos. Então, cada parte dessa substância que não se dividia, dividiu todas, em bilhões e bilhões de pequena, que os gregos lá antigamente chamavam de átomos. Nós não podemos chamar de átomo, porque a visão que nós temos do átomo não é essa partícula menor que a do bóson de Higgs, mas aquela que nunca se divide mais. Ou seja, criou a matéria. Aí, reunindo a matéria, umas com as outras, e juntando ela com a massa que se chama amor, criou uma forma bem elemental. E soprou nessa forma, de tal maneira que essa forma era viva. Por isso que essa forma tem força dentro, porque tem sopro de vida. Que nada é a combinação de dois tijolinhos, que já é uma forma bem definida, que revela uma das bilhões e bilhões de qualidades desse ser que vai criar. Como ele viu tantas coisas, e ele tem tantas qualidades, porque ele tem todas as qualidades, ele resolveu combinar esses dois tijolos com mais um tijolo, esses dois tijolos com mais dois tijolos, e foi criando uma infinidade de formas. E toda forma soprava nelas para que elas tivessem vida. Mas amava tanto a sua criação, que mesmo ele combinando uma forma com a outra, ele mantinha a individualidade de cada forma, que cada um continuasse sendo o que é. E que os dois juntos, além de revelar aquilo que são, revelasse também um pouco mais das qualidades latentes dele, que ele queria mostrar. E foi combinando, e assim nasceram as moléculas, nasceu o corpo humano, nasceu a galáxia, nasceu tudo. Nasceu os corpos dos animais, nasceu a galáxia, nasceu as estrelas, nasceu a reunião das galáxias, os ninhos de galáxias. E de repente, quando ele olhou, tudo o que ele queria colocar já estava. E como tudo estava relacionado entre si, a relação de todas essas coisas era seu próprio corpo.
que ele passou a chamar de universo. Ou seja, o uno, que nada mais é do que todas aquilo que ele era, manifestou. E a reunião de tudo isso numa unidade só, movido por uma energia, que era esse cimento que une todas as coisas, o amor, deu o que nós conhecemos dessa harmonia do cosmos. É por isso que quando a gente contempla o cosmos, achamos ele muito bonito. Tá? Então daí nasce, mas diz que depois que ele formou tudo isso, como artista que contempla a sua obra, ele também quis contemplar a própria obra. Isso está dentro de toda a mitologia. Quando vocês estudam, por exemplo, religiões comparadas, vê que tem esse mesmo arcabouço. Contado a história de forma diferente, mas é a mesma história. Aí ele resolveu criar uma miniatura de si mesmo e colocar aí dentro do universo. Foi aí que ele teve a ideia de algo muito parecido com ele. Isso aqui é as galáxias unidas entre si, por essas energias que a gente não vê, que chama vida, ou que nós chamamos de amor. Tá? Que é a mesma energia que liga a mãe com o filho, embora você não vê, é uma força descomunal. Embora não pode ser vista, assim como vocês não podem ver essa luz quando está projetada aqui, mas vocês podem ver quando ela encontra lá em cima. Nós não podemos ver o amor, mas nós podemos ver quando ele manifesta entre duas formas. Ou numa forma você pode ver. Você pode ver a expressão dele. Mas se você olhar só para a luz aqui, você não vai ver. Você só vai ver quando ela encontra uma projeção dela mesma na matéria. Mas ela não deixa de existir aqui. Então essa energia que percorre todo o universo, unindo todas as coisas do universo, e que se expressa aqui e ali como uma característica de um dos aspectos da vida, tá? Dessas qualidades da vida infinitas que o próprio ser tem dentro de si, foram todas elas repetidas dentro do ser humano. Isso é os neurônios do nosso cérebro. Olha como parece com a galáxia. Mas como era só uma forma, ele resolveu soprar, entrar dentro do ser humano. E está no coração do ser humano. Que é o lugar onde dizem, Jesus Cristo falava, eu sou como um grão de mostarda, que estou no coração de todas as coisas, porque foi eu que soprei todas as coisas. E no coração do ser humano, porque foi eu também que dei vida para esse ser humano. Então aí está esse momento em que, revelado nessa obra de arte, quando Deus dá esse toque final na sua criação. Então cria quem? Cria um ser que dentro de si, representado em miniatura, tudo que existe no universo como todo. Por isso que chama o homem como microcosmos. É por isso que os nossos neurônios parecem com a união das galáxias, as nossas células parecem com os planetas e assim por diante. Tudo está ligado entre si, tudo interligado entre si. E como cada forma que ele cria, ele sopra ele mesmo, a essência dele está naquela forma. Só não está revelado todas as qualidades, mas naquela forma tem a essência dele. Assim como o nosso corpo, as células, nos sintetiza todo o corpo, todo o mistério do corpo. A ciência atual não fala que pode, através da nossa célula, replicar um corpo novamente? Então todo o mistério do corpo não está na parte, e a célula não pertence a essa unidade, assim é o ser humano. Todo o mistério do cosmos está dentro dele, e ele está no todo. Esse é que dá essa percepção para a gente que tem algo a mais. Eu não estou solto no universo. Essa intuição íntima do nosso coração, que nos leva a buscar o que é isso. E às vezes revelamos de uma forma ou de outra, dependendo da ciência que dominamos. Então, tendo isso dentro de si, o ser humano, só que ele tem uma forma tão perfeita, porque é uma miniatura, como ele tem tudo dentro de si, ele pode reconhecer todas as coisas. Assim como eu, por exemplo, vendo o Zé Henrique, como eu conheço ele, tem a imagem dele dentro de mim. Quando eu vejo essa imagem, aí, meu irmão, eu me alegro. Dizem que quando a gente começa a reconhecer a imagem das coisas, quando às vezes faz um Einstein que ele olha e vê algo, ele fala, reconheço, e se alegra. E esse se alegrar é que é o estágio de criação. E que o ser humano, dependendo da forma como, se ele não voltasse tanto para fora de si mesmo, ficasse mais dentro de si, ele poderia reconhecer toda a realidade do universo sem nunca ter visto, porque já está tudo dentro, com a forma perfeita.
Uma pedra não pode fazer isso porque a divindade aqui revela só um aspecto dela, a resistência, não revela mais. A energia está aí dentro, não está muito revelada, está contida, tanto é que nós conseguimos entrar dentro e ver. Mas só uma pessoa com um olhar profundo conseguiu ver. Qualquer pessoa não vê. Há muito tempo que as pedras falavam que não eram vivas, que não tinha vida. Embora muitas pessoas morriam quando pegavam as pedras, por causa da radiação de alguma delas. Mas falavas ainda que não era vivo. Agora a gente sabe que tem tanta vida, tanta energia, que pode até uma pecinha desse tamanho destruir uma cidade com toda a força que ela tem dentro. Tá? Então, nós podemos, com tudo que está dentro do ser humano, reconhecer todas as coisas. Essa capacidade de ver todas as coisas, nós temos e vemos. Só que não sabemos decodificar as nuances do nosso pensamento, as nuances dos nossos sentimentos. A falta digamos assim, de uma ciência que nos ensina. Hoje em dia você pode ver, às vezes conversamos com uma pessoa e perguntamos, você foi em tal local? Fui. Como foi? Bacana, cara. Você foi na igreja? Fui. Como foi? Bacana, cara. E você foi na peça de teatro e tal? Fui. Como foi? Bacana. Ou seja, quantos sentimentos diferentes com a mesma palavra. Então não conseguimos decodificar as nossas expressões. Não conseguimos decodificar o que ouvimos. Às vezes ouvimos uma orquestra e não sabemos distinguir o som do violino, como faz um maestro, que sabe o som de cada violino, de cada pessoa que canta, de cada corda musical, sabe qual corda que desafinou. Por quê? Porque consegue decodificar. Nós temos essa capacidade, só não temos a ciência que não nos ensina. Não ensinamos as crianças a decodificar o cantar dos pássaros, o cheiro das coisas, o sabor das coisas, a combiná-las, a fazer vidas com essas coisas. Estamos perdendo o contato, porque está muito voltado para fora, esquecendo de si mesmo, esquece que tem um referencial dentro de si de todas as coisas. Por isso que um sábio como Sócrates falava, homem, conhece a ti mesmo, e vai conhecer todo o universo, porque está tudo sintetizado em você. Tá? Tendo feito toda essa maravilha, esse Deus que nos cria, essa força que nos cria, ou esse algo que nos cria, que se alguém, às vezes, quando faz a palavra de Deus, já se empenha o preconceito religioso, né? Não, Deus não, porque isso é contra a ciência. Então, vamos lá, algo que faz com que todas essas coisas estejam conjugadas em perfeita harmonia, como pode ver aquele que escuta os sons das estrelas, como pode ver aquele que vê as fórmulas, que combina todas as coisas, que fotografar as galáxias de todo entre si, que vê todos os neurônios falando entre si, que todas as células guardando todo o segredo do corpo, que tudo está unido a tudo. Então, esse que está aí, também deu ao homem uma coisa muito importante. A capacidade de entender tudo isso e de fazer como ele, ver e criar. Mas também a capacidade de negar tudo isso e fazer tudo ao contrário, de destruir. Como a vida precisa de renovar as formas, alguns trabalham para construir formas, são os homens de amor. Outros trabalham para destruir as formas, que por algum sentido tem, porque quando a coisa também está velha, tem que ser destruída para renascer novamente. Cumpre um papel, que eu espero que não seja o nosso, cada um escolhe o seu. Tem aqueles que têm vocação para construir pirâmides, e tem aqueles que têm vocação para destruir pirâmides. E cada um escolhe a sua forma. Então nós queremos ter essa vocação de harmonizar, da beleza. Nós queremos ter essa vocação da justiça, ou seja, de compreender as leis, para que possamos relacionar justamente com os animais, com as pedras e com os outros seres humanos. Queremos ter essa vocação da bondade, dessa força que faz com que as coisas válidas dura o máximo possível, que nunca solte, nunca saia, nunca distenda, que haja sempre união nas famílias, na sociedade, entre os seres humanos, que haja fusão nos corações dos seres humanos. Então nós temos o livre-arbítrio de ir também contra essas leis. Podemos ir a favor delas e contra elas. Tá? Esse é o livre-arbítrio. O grande problema é o mundo amoral. É quando nós queremos trabalhar para a unidade, mas acreditamos em coisas que rompem as estruturas. Então Confúcio fala, como os homens bons estiverem inconscientemente trabalhando para o mal, pensando que está fazendo bem, o mundo não tem mais solução. Isso é uma coisa que nós temos que refletir.
Nós não estamos sabendo se estamos indo em direção a coisas que constroem e as coisas que destroem. Algo está acontecendo, porque a Terra está sendo destruída, a psique humana está sendo destruída, cada dia os casos de problemas psíquicos, de suicídio têm aumentado. Alguma coisa estamos fazendo errado que temos que rever, temos que repensar. Por isso a proposta da filosofia, vamos repensar as coisas. Vamos ver se é assim mesmo o universo, é assim mesmo a beleza, é assim mesmo a justiça, é assim mesmo as relações sociais, isso está certo, a forma está certa, está bela. Essa forma destrutiva não pode ser bela, é algo que tem que ser corrigido. Daí que vem esse mito também, dessa pergunta que o homem faz para a esfinge. Quem é a esfinge? Esse ser que tem a força de um touro, a agilidade e a ferocidade de um leão, as patas de um leão, a agilidade e a flexibilidade de uma águia, e foi colocada uma mente nele. Ele tanto pode usar toda essa força para poder reunir elementos para benefício próprio. E toda vez que eu faço isso, você já viu? Quando eu falo isso é meu, significa que isso não é dele? Quando eu falo essa é a minha cidade, significa que a outra não me serve? Então, esse que tem a capacidade de pegar tudo e reunir em torno de si, esquecer o todo, esquecer que já tem tudo dentro. Por isso que eu representei, esse homem que possui as coisas, não tem riqueza dentro, tem um coração de bronze. Então ele sai buscando fora o que ele já tem dentro. Ele pensa que dentro não tem nada. Então ele sai acumulando. Esse é meu, esse é minha casa, esse é meu filho, essa é a minha cidade, esse é o meu carro. Isso eu gosto e isso eu não gosto. Gross e não gross na mitologia platônica. Nós só entendemos aquilo que não é, e aquilo que é, aquilo que eu gosto, que me agrada, que me atrai, que está condicionado pelo meu sentimento, minha emotividade, está condicionado pelas minhas culturas, está condicionado pelos meus condicionamentos, pelos meus complexos, pelos meus medos, pelas convenções sociais. Então, isso que está de acordo com as minhas condições é o certo, o que está fora disso é o errado. Então, esse homem que possui o mundo pelo bolso, pelo poder, e assim por diante. Mas como temos tudo dentro de nós, que maravilha não seria se o mundo não fosse possuído pelo bolso, que vocês falassem assim nesse momento aqui, que local agradável, que momento bonito, isso é meu. Saindo daqui, entra no carro e diga, que local agradável, que momento bonito, é meu carro, ainda que seja do seu amigo. E se tiver com ele, ainda tem a condição de falar, a vida é tão bondosa que me mandou um motorista, que eu gosto. Tá? E que depois vai guardar, vai me deixar em casa e guardar o carro para mim. E vai ficar sempre à minha disposição. Se nós possuíssemos o mundo pelo coração, seria muito diferente a humanidade. Não haveria tanta competição. Se nós valorizássemos realmente os nossos sentimentos, como é fácil um sorriso para agradar uma pessoa, como é fácil um gesto, um copo de água bem dado, quando é fácil uma comida feita de coração, como se você estivesse falando, cozinhando para a pessoa que você mais ama sempre, como é fácil você colocar o coração nas coisas e possuir o mundo pelo coração. Então isso é que seria o trabalho então de transformar homens de bronze em homens de ouro, que é o trabalho do educador. É por isso que o ser humano tem um mistério. O educador. Platão coloca o educador dentro da sociedade numa função mais nobre do que os legisladores, do que os juízes e assim por diante. Mas quem é o educador? Aquele que ama a quem educa, não aquele que tem um método. Primeiro o amor, depois a técnica. Primeiro a capacidade de ver, depois a técnica para expressar aquilo que viu. Por isso que nas oficinas de arte e ofício, primeiro o amor, depois a técnica. Não se ensina técnica para a pessoa que não é boa. Por quê? Porque ela vai fazer mau uso dessa técnica. Não se ensina técnica para um bandido. Não ensina um bandido a operar. Por quê? Porque senão ele vai cortar para poder vender órgão. A técnica é uma coisa, mas tem que ter uma qualificação, um toque. Para ser vida, para ser arte, tem que ter amor. Portanto, o educador que vai transformar, que vai pegar essa pessoa confusa,
que não sabe que dentro de si tem tudo e começa a buscar fora, que essa esfinge destruidora, e vai voltar ela para a luz do sol, como fala Platão. Então ela vai contemplar a ideia do bem, o amor. E aí ela vai colocar toda a sua força a serviço disso, a serviço do processo da criação. Vai ser um com o Pai, criar novamente o Pai. Fazer o que o Pai faz, criar como o Pai. Tira do oculto e coloca no objetivo. Une o céu com a terra, um pontífice. Então daí que está essa visão do educador, que ele tem que amar a pessoa. E depois, se tiver técnica, ótimo. Todos vocês sabem disso. Consulta sempre o bom senso de vocês, sempre. Melhor do que consultar acadêmicos. Vocês gostariam de uma pessoa que tivesse todas as técnicas do mundo para educar teu filho, sabendo que ele não gosta do teu filho? Então, qual é a primeira condição que você coloca? Que ele ame meu filho. Porque sem essa condição não me interessa. Tá? Então, o grande alquimista do mundo, que foi o alquimista que criou o mundo na sua origem, que preserva o mundo e que une todos, é o amor. Daí que o amor é a alma da arte, a alma da vida, a alma das formas vivas, as formas que carregam significado, que carregam harmonia, que carregam força de unidade. Tá? Quando eu falo de forma, não estou falando de formas físicas, estou falando também das nossas formas de ação, da maneira como agimos, como lidamos, como sentimos, como falamos. Isso tudo são formas. Okay? E daí, fecharia a obra da criação, com essa parte do mito aqui, muito bonita também, que é do Egito, Horus. Quem é Osíris? Em toda a unidade de vida está o aspecto de Deus. Então, Osíris, quando manifesta, explode em milhões de formas. E quando nós vamos, então, trabalhando o amor, entendendo o amor, e percebemos que está tudo dentro de nós, e começamos a juntar essas formas através do nosso coração, sabendo que tudo é nós mesmos, que tudo nos pertence porque está dentro de nós, e que esse local é nosso, a praia é nossa, os pássaros são nossos, e que nós somos todas as coisas, e todas as coisas estão em nós. O que nós estamos fazendo? Reunindo conscientemente as partes do Pai. Depois que reuniu tudo, faltou uma parte, a parte sexual. Significa, toda essa emotividade que leva a gente a criar, aumentar a quantidade de dinheiro, aumentar a quantidade de propriedade, aumentar a quantidade de filhos, como faz os coelhos, às vezes, tá? Cessa. O que nós queremos agora é multiplicar numa outra dimensão. Crescer e multiplicar em bondade, em amor. Coloca amor no coração das pessoas. Faça o amor crescer e multiplicar fora de si. Não cria mais na terra. Já chegou o seu momento de contemplar e de mover como um ser humano, por sentimentos. E não por interesse, não por orgulho, não por vaidade, não por medo, não por emotividade. Por amor. E você será um criador como esse das origens. Então saberá então esse mistério verdadeiramente do Pai, que é o que representa Horus na mitologia egípcia. Ele junta as partes do Pai e refaz conscientemente aquilo que foi separado. Então, é isso que eu teria para comentar sobre a importância do amor na criação humana. Muito obrigado.